Olá, pessoal. Aqui é o Rubens, do Portal Aprendendo Inglês, e eu queria conversar hoje com vocês sobre uma estratégia de uso da leitura para que você possa alcançar a fluência mais rapidamente. Muita gente pensa que nós precisamos aprender simultaneamente as 4 habilidades, ou seja, ler, escrever, falar e ouvir. Entretanto, eu conheço muita gente que lê muito bem a língua inglesa, mas não fala nem escreve, e também tampouco compreende. Da mesma forma, eu conheço pessoas que falam a língua inglesa muito bem, mas têm dificuldade de ler textos. O que eu quero dizer é que cada habilidade vai envolver um conjunto diferente de conhecimento da estrutura da língua inglesa, do vocabulário e tudo mais. É claro que para você ler qualquer tipo de texto, o seu conhecimento de vocabulário tem que ser muito amplo. Você tem que conhecer palavras que certamente você nunca vai falar e que muito provavelmente também ninguém vai falar com você essas palavras, quer dizer, você não vai ouvir essas palavras. Porém, ao focar o seu estudo na leitura, você vai ter uma compreensão, mesmo que subliminarmente, das estruturas, você vai conseguir aumentar o seu vocabulário, e tudo isso você pode fazer de 2 formas diferentes. Existem 2 tipos de leitura. Existe a leitura intensiva, que nós chamamos em inglês de intensive reading, e você tem a leitura extensiva, que nós conhecemos também em inglês como extensive reading. Mas o que é o intensive reading e o extensive reading? Bom, o intensive reading é aquele tipo de leitura em que você se prepara, você senta num ambiente que não vai ter nenhuma interrupção, você está lá com o seu caderninho, o seu dicionário, etc., e você vai lendo o texto de uma forma muito devagar, você vai prestando atenção em todas as estruturas gramaticais e tudo mais. Certamente, estudar dessa forma é produtivo, porém é muito cansativo. E mesmo porque, ao ficar olhando palavras no dicionário e tudo mais, você tem que ter uma estratégia de memorização. Não basta apenas você encontrar uma palavra que você não conhece e vai lá e copia no seu caderninho. Porque se você fizer isso, garanto que você vai esquecer essa palavra muito rapidamente. Então, o intensive reading, ele tem sim as suas vantagens, porém, ele não é divertido, tá? Ele demora bastante tempo, quer dizer, a quantidade de material que você vai conseguir ler vai ser muito pequena, tá? E, por si só, você falar assim, eu só vou praticar a leitura intensiva, eu não vou fazer o extensive reading, tá? Que eu ainda não expliquei o que é, então vou focar nisso. Se você decidir ir por esse caminho, eu tenho certeza absoluta que você não vai conseguir estudar por muito tempo. Ou seja, a leitura intensiva ela tem que ser combinada com outro tipo de leitura, que é aquela que nós chamamos de extensive reading. Quando você está praticando a leitura extensiva, você não se preocupa com as palavras que você não conhece, você lê única e exclusivamente pelo prazer da leitura. Ou seja, você tem que tomar cuidado com a seleção do material que você vai utilizar na sua leitura. Você vai ter que ter cuidado de que forma? Escolha um material que você goste, que te dê prazer. E que te dê um prazer tão grande que você até mesmo esqueça que está estudando inglês. Quanto mais você lê, melhor. Mas você deve estar se perguntando, nossa, mas se eu ler dessa forma, sem parar para olhar no dicionário, sem estudar as estruturas gramaticais que não estou familiarizado, mas como eu vou aprender? Bom, você vai aprender sim, porque por incrível que pareça, ao ler dessa forma, quer dizer, grandes quantidades de texto, tá? Sem preocupar, né, sem ter a preocupação de ficar toda hora parando, etc. Primeiro, né, você vai absorver tanto o vocabulário quanto as estruturas de uma maneira que nós podemos chamar de subliminar, quer dizer, sem um esforço consciente da sua parte. Aí você se pergunta novamente, mas vem cá, se aparecer uma palavra que eu não conheço, como é que eu vou fazer? Aí que é o pulo do gato. Você vai aprender as palavras, porém, você vai aprender de uma forma que você não vai esquecer. Por quê? Você não precisa saber todas as palavras que aparecem no texto. Se você pegar um jornal como o New York Times, a revista Time e várias outras, você vai encontrar muitas palavras ali que certamente você não vê em lugar nenhum, que são escritas sofisticadas. Se você pegar romances também de escritores mais famosos, tem muita palavra ali que, né, você só vai encontrar naquele lugar. Então, você não precisa se preocupar com muitas dessas palavras. Porém, se uma palavra é importante, o que vai acontecer? Ela vai aparecer diversas vezes ao longo do texto. Então, aí é um trabalho de detetive. Você vai vendo as palavras
e você vai formando hipóteses na sua cabeça sobre o real significado daquela palavra. E o mais importante, você está participando, embora seja uma leitura extensiva, ou extensive reading, você também está participando de forma ativa, porque você está vendo uma palavra, você está formulando hipóteses na sua cabeça, e quando você tiver a certeza de que aquela palavra realmente é aquilo que você pensou, você nunca mais vai esquecer, porque você tomou uma parte ativa na descoberta daquela palavra, mesmo sem ficar parando o tempo inteiro, etc. Você pode perder alguma coisa do conteúdo, né, do que você está lendo? Sim, você pode. Isso é natural. Porém, lembre-se bem, você está usando a leitura como uma ferramenta de aprendizado da língua inglesa, e ao dominar a leitura, e você trabalhar dessa forma, né, e mesmo que você esteja lendo por prazer, esteja lendo rápido, sem parar para olhar no dicionário, sem fazer mais nada, você está absorvendo as estruturas e aumentando o vocabulário da forma como eu te falei. Então, tem uma outra técnica, que é você combinar o extensive reading com o intensive reading, porém em quantidades de tempo bem diferenciadas. Mas como que eu posso fazer isso? Bom, você está lendo um livro por prazer, você quer ler rápido, porque você está interessado, por exemplo, se for romance, você está interessado na história em si. Mas você pode pegar uma canetinha marca-texto, ou mesmo se você está lendo um dispositivo eletrônico como Kindle, você pode ir marcando aquelas estruturas e aquelas palavras que mais te interessam. Você tem que ser seletivo também. Se a palavra aparece apenas uma vez no texto inteiro, certamente não interessa você marcar aquela palavra. Mas você pode marcar as palavras que você considera importantes para a compreensão da história como um todo. Tá? Então, você lê dessa forma, tranquilo, preocupado apenas em aprender o conteúdo, etc. E mais tarde, em outro momento, você vai buscar aquelas palavras e aquelas estruturas que você marcou, para aí sim você fazer um esforço mais concentrado em cima daquilo que você, né, viu da primeira vez. Outra coisa, tenta não marcar apenas uma palavra. Tá? Quando você tiver uma palavra que você não conhece, marque a frase inteira. Por quê? A língua inglesa, em cada palavra da língua inglesa, vocabulário, o significado que elas têm depende muito do contexto em que elas se encontram. Então, ao marcar a frase inteira, você não apenas estará focando no vocabulário, no significado de uma palavra única, mas sim numa estrutura verbal, uma frase inteira. Quer dizer, a frase pode estar no tempo presente, no tempo present perfect, e por aí vai, os 6 tempos verbais da língua inglesa. E ao fazer isso, você pode depois até pegar essa mesma frase, você pode pegar e copiar num caderninho que você tenha. Você pode colocar no sistema de repetição espaçada, como o Anki, tá? E a partir do momento que você faz isso, você estará ainda mais se comprometendo a absorver o significado daquela palavra. Olha só, você tem ferramentas como o Anki, né, de repetição espaçada. Rapidamente, um sistema de repetição espaçada, ele tem um algoritmo interno que você é exposto a uma informação, e essa informação é exposta novamente para você, talvez no dia seguinte, e aí você fala, eu me lembro dessa estrutura, ok, beleza. Quer dizer, se você falou que entendeu bem, o sistema, o software, vai demorar algum tempo maior para te mostrar aquela informação de novo, até chegar um ponto que ele nem te mostra mais, porque ele entende que você já absorveu o significado daquilo. Então, isso é um sistema de repetição espaçada de uma forma muito simplificada. Tá? Eu tenho um vídeo que eu falo apenas sobre o Anki, que eu vou colocar aqui na descrição, para que, se você quiser saber mais sobre o assunto. E ao escrever, que também é outra técnica muito interessante, tem várias técnicas, inclusive um método chama método da lista de ouro, que é muito legal, em que você escreve. E você sabe também que ao escrever, a sua capacidade de retenção aumenta muito. Mas por que será que escrever aumenta a minha taxa de retenção da informação mais do que apenas digitar? Pensa bem, quando você vai escrever alguma coisa, você tem que desenhar a palavra, por exemplo, o A, o B, o C, etc. Porém, para você representar o A, o B e o C no computador, o movimento é exatamente o mesmo. Você tem que apertar uma tecla do seu teclado do computador. Então, escrever também tem seu valor. É claro que nem todo mundo gosta de escrever, tá? Mas se você é daquelas pessoas que gostam de escrever, que sentem prazer em copiar as coisas,
É uma técnica muito legal e vai te ajudar bastante na retenção da informação, certo? Então, eu queria só fazer um resumo, né, de tudo que eu falei. Você tem a leitura intensiva e a leitura extensiva. A leitura intensiva, você realmente, você para, não tem perturbações, você olha as coisas no dicionário, você olha na gramática, o que for, tá? E você tem a leitura extensiva, em que você pratica, quanto mais melhor. O importante na leitura extensiva não é a qualidade, mas sim a quantidade e que você goste do que você está fazendo, tá? Para você que está começando a leitura, existe um tipo de livro que se chama Graded Readers, ou seja, são livros que eles têm um número determinado de palavras, limitado de palavras. Então, você tem estágio 1, 2, 3, até nível 6, normalmente. E a quantidade de palavras que aparecem em cada uma dessas etapas vai depender da editora que fornece o livro. Então, você pode dizer assim, no nível 6, eu tenho um vocabulário de 6.000 palavras. Outra editora fala, não, no nível 6 são 3.000 palavras. Não interessa. Mas são livros que vão te ajudar a fazer essa transição de não ler nada para você começar a ler bastante, tá? E é claro, depois você vai ter um pulo quando você passar a ler material não simplificado, tá? Isso aí eu vou abordar em outro vídeo daqui, tá? Desse canal. Mas o importante é esse. A prática da leitura intensiva e extensiva, ela vai te ajudar muito a dominar as outras habilidades, que é o falar. E à medida que você internaliza as estruturas, é claro que você, em algum momento, vai poder usar aquilo ali na sua conversação. Vai melhorar a sua compreensão também, porque é claro que à medida que você tem um vocabulário, você conhece as estruturas, quando você ouvir essas palavras, estruturas, etc., você vai estar capacitado a reconhecê-las, certo? E por aí vai. Então, a leitura, eu entendo que é uma habilidade de base. Ela reforça todas as outras três. Então, se você lê bastante, tá? Com o tempo, você vai... É claro, você vai também investir nas outras habilidades, certo? Você vai assistir séries de TV, você vai ouvir podcast e por aí mais. Quer dizer, não é a leitura sozinha que vai reforçar tudo isso. Ela vai ajudar bastante. Como eu disse, quando você ouvir uma palavra, ouvir uma estrutura, você vai, então, ser capaz de entender o que você está ouvindo, tá? Então, é apenas um resumo, tá? Porém, eu quero te dizer que a leitura deve fazer uma parte muito importante da sua estrutura de aprendizado, tá bom? Então, por hoje é só. Eu te convido também a ver os outros vídeos do canal, que eu abordo vários outros assuntos, inclusive esse da leitura, em muito mais detalhes, em outros vídeos mais longos, tá? Mas o importante é esse, você estudar todos os dias, né? Ter perseverança para vencer os obstáculos que normalmente aparecem, que às vezes a gente pensa que os problemas estão com a gente, porém, muitos dos problemas pelos quais as pessoas desistem de aprender inglês são problemas que fazem parte do processo de aprender. Eu nem chamaria de problemas, tá? Eles fazem parte da estrutura de aprendizado de qualquer coisa. E o aprendizado de idiomas estrangeiros é cercado de mitos que, infelizmente, fazem com que as pessoas desistam. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu joinha e de assinar o canal, que tem muita coisa boa que eu tenho certeza que vai te ajudar no seu aprendizado. Valeu, muito obrigado.